Fala galera, mais uma vez atendendo vocês. Os pedidos estão chegando e nós vamos produzindo de acordo com o que você nos pede. Então, um dos temas mais solicitados, Taylorismo, Fordismo e Toyotismo, aqui com a gente. Vamos então entender um pouco como se dá essa dinâmica de produção. Primeiro aspecto, como se deu a evolução? Primeiro, o Taylorismo. O que é necessário que você entenda? Que nós vamos ter por meio do Taylorismo o processo de cientificação da produção. O que é isso? Eu uso traduzir a partir de 4 premissas: metodologia, treinamento, bonificação e fiscalização. Taylor é conhecido por ser o primeiro a promover a criação de uma metodologia científica da organização do processo de produção. Por isso, é considerado o pai da administração moderna. Por vezes, você nos pergunta: então o Taylorismo acabou, deixou de existir, a partir do momento que se implanta o Fordismo? Eu gosto sempre de deixar claro, o Fordismo não despreza nada que foi criado pelo Taylorismo. Ao contrário, ele mantém e aprimora as características do Taylorismo, ao ponto de aumentar a capacidade de produção e, por consequência, gerar maior lucratividade. Como que você encontra isso nos livros didáticos? Principal característica, produção em massa, a partir da introdução da esteira, uma produção massificada. Produção em massa para consumo em massa. Depois temos o quê? O toyotismo. O modelo Toyota, também conhecido como modelo flexível, just in time, modelo enxuta ou ainda pós-Fordismo, ou meramente toyotismo. O que nós vamos ter? Nós vamos ter a substituição da linha de montagem por uma dinâmica de produção em células, células de produção, com uma característica muito importante, a introdução dos programas de controle de qualidade, seja na produção inicial ou mesmo na produção final. A grosso modo, é isso que você encontra na maior parte dos nossos livros didáticos. Mas vamos aprofundar um pouco mais? Quais seriam as principais características? Assim vamos, primeiramente, falar do Fordismo. Atenção! No vestibular pode vir assim, ó, Taylorismo / Fordismo. O que ele quer dizer com isso? Que as características do Taylorismo foram mantidas e aprimoradas no Fordismo, ampliando a capacidade de produção e de produtividade. Quais são as principais características? Primeiro, a implementação de uma dinâmica de produção em série, a chamada produção seriada. Por meio de quê? Da implantação de uma linha de montagem de forma contínua e linear, onde teremos o quê? A implementação de tarefas repetitivas e a criação de estoques máximos. Vamos dizer então que é uma produção feita com base no controle de estoque. De que forma? Os grandes almoxarifes. Então nós vamos ter uma administração produtiva por estoque. E mais do que isso, uma alta concentração fabril no mesmo espaço territorial, o que daria origem à chamada economia de aglomeração. Um fato muito importante é lembrar que aqui nós tínhamos uma dinâmica administrativa hierárquica, a chamada hierarquia rígida de produção. Porque a burocratização era um dos extremos do controle de qualidade que se tinha, onde nós tínhamos um grande número de cargos e grandes diferenças salariais. Era a chamada hierarquia produtiva, ou burocratização dos processos, ou ainda verticalização da produção. O que vamos ter? Observe e compare. No chamado pós-Fordismo, toyotismo, modelo flexível, just in time ou modelo enxuta, qualquer uma das denominações, observe. Primeira característica, olha o que temos. Ao invés de uma produção em série, produção diversificada com grande variedade de produtos. O que temos ainda? Um fenômeno de terceirização das atividades, visando reduzir custos por meio de repasse para empresas parceiras de atividades onerosas. O que vamos ter ainda?
a diversificação de tarefas. Eu preciso de uma versatilidade da mão de obra. Um trabalhador capaz de exercer 2, 3 ou mais tarefas, porém, não significa aumento de salário. Então aí tem um elemento muito importante, a ampliação da exploração da mais-valia sobre o trabalhador. Item muito comum que derruba muita gente no vestibular. Por quê? Porque o aluno pensa que o Fordismo é mais alienante do que o toyotismo. Grande equívoco, cuidado com esse pega, tá? E por fim, vamos ter aqui estoque mínimo. Alguns autores vão dizer que é estoque zero, a implementação do sistema Kanban. Eu só vou produzir aquilo que já vendi. Então eu só preciso ter em estoque aquilo que é minimamente necessário para a minha produção. O controle de produção por meio de estoque zero. Então a gente vai dizer que é uma administração produtiva por fluxo e não por estoque. E por fim, aqui nós vamos estabelecer uma hierarquia administrativa flexível. Qual é a ideia? Aproximar a diretoria do chão de fábrica. Isso implica em redução do número de cargos, redução dos valores salariais e, por consequência, redução dos custos de produção. Era uma revolução que começava no Japão e ganharia o mundo a partir dos anos 70. E, por consequência, até aqueles países ou empresas que adotavam o modelo taylorista/fordista terão que se adaptar ao modelo Toyota para sobreviver. Era o que chamávamos de uma oposição entre uma economia de escala e uma economia de escopo. O que seria essa economia de escala? Típica do Fordismo, com mercadoria sem variedade produzida para grande quantidade, visando baixar custos. Produção em massa, consumo em massa. Sem variedade, menor custo. Nós vamos inverter essa lógica. Como? Nós vamos produzir diversificadamente, visando atender diferentes nichos de mercado. Qual é a ideia? Produzir muito de forma diversificada para atender a necessidade do cliente. Então guarda. Na economia de escala, quem se adapta ao produto é o cliente. Na economia de escopo, ocorre o inverso. Eu vou produzir um produto adaptado à necessidade do cliente, pois eu quero atingir diferentes nichos de mercado. Era uma revolução que ganharia o mundo e nessa esteira outros modelos iriam seguir o toyotismo de forma adaptada, como a produção à la carte, o volvismo, que obviamente vão gradativamente introduzir essas características, mas com outras denominações. O toyotismo passa a ser a dinâmica de produção predominante na virada do século e ganha espaço em diferentes setores, inclusive na forma de organização das empresas no setor terciário. Um grande abraço para você, te aguardo para falar de economia de aglomeração. Até lá, tchau, tchau.